Quem tem doenças alérgicas sabe bem, a combinação tempo seco e temperatura baixa é sempre difícil. Nesse período, os sintomas aparecem com muito mais força. Mas será que a gente pode, de alguma forma, evitar que isso aconteça? A gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Muriele Fernandes, que traz mais informações. Por que essas alergias são mais comuns nessa época? Muriele, boa tarde. Boa tarde, Larissa. Eu estou aqui com a médica alergista, a doutora Carla Arruda, que estava me explicando que o clima nessa época ele acaba sendo propício para a proliferação desses vírus, para a multiplicação deles, né? E também sobrevivência, bem diferente da época que a gente tem aquele calorzão, né, doutora? O que acontece? Exatamente. Na época do verão, com temperaturas mais altas, já não há uma condição ideal para a proliferação dos vírus, por isso que a gente tem as infecções respiratórias virais mais frequentes nessa nossa época do ano atual. Nem sempre eles suportam o calor, agora eles aproveitam desse momento. O que a gente deve fazer, então, para evitar aí essas doenças? A gente sabe hoje que uma das vias mais comuns de disseminação das infecções respiratórias virais é através das mãos. Então, as mãos tocam objetos, esses objetos ficam contaminados com o vírus por várias horas. Então, é uma forma fácil deles se disseminar. Então, uma das principais medidas hoje é a gente lavar as mãos com frequência ou usar o álcool gel. Uma outra medida importante, que é um local comum de transmissão de vírus, é nas creches. Então, a lavagem dos brinquedos que as crianças usam com frequência tem sido observado em estudos que reduz de uma forma bem importante a transmissão dos vírus respiratórios. E quais são as doenças mais comuns nesta época? Então, nessa época, a gente tem o resfriado comum, as faringites, laringites, bronquites agudas, bronquiolites e também a influenza desse período. E é importante também a vacina, né? A vacina para o vírus da influenza é fundamental, porque é a infecção mais grave. Então, todas aquelas pessoas que têm a indicação da vacina para a influenza devem ser vacinadas. Muita gente acaba aproveitando para se automedicar, né? Quando o problema não está tão grave. Existe um risco nisso e quando a pessoa deve procurar um médico? Então, deve procurar um médico em duas situações principais. Quando os sintomas agudos são muito graves, então uma febre muito alta que persiste, além de 38 graus centígrados, ou sintomas respiratórios como tosse persistente, chiado no peito, falta de ar, dificuldade para respirar. A outra situação é quando os sintomas se prolongam. Então, normalmente o resfriado comum ele dura 7 a 10 dias. Então, se com 10 dias a pessoa ainda está com bastante sintomas, é a hora também de procurar o médico. Muito obrigada pelas orientações, doutora Larissa. Obrigada pela sua participação, Muriele. Então tá aí, Danilo Luciele, algumas dicas para todo mundo tentar pelo menos evitar esses sintomas, né? Esses sintomas do tempo seco. Como nós vimos, é um alerta que vale sempre ressaltar, é com relação à automedicação que a Muriele colocou bem durante a participação.